Olá pessoal do primeiro período de Matemática Campus Pedreiras UEMA. Estamos aqui para dar continuidade à nossa disciplina de Matemática para o Ensino Fundamental. E o tema escolhido para trabalharmos hoje é Sistema Linear, ou seja, hoje nós iremos falar um pouco a respeito de resolução de sistemas do primeiro grau, do que seria uma equação linear do primeiro grau, a ordem desses sistemas, que pode ser um sistema de ordem 2x2, 3x3, 4x4. Existem N maneiras de se resolver um sistema, como o método da adição, comparação, método gráfico, que todo sistema ele representa retas e que as retas são a representação gráfica de um sistema, que esse sistema ele possui uma discussão e dentro dessa discussão há uma classificação para ele mediante a sua solução, que esse sistema ele pode ser um sistema possível e determinado, pode ser um sistema impossível, pode ser um sistema impossível de se resolver. Então, todas essas informações e esses detalhes nós iremos ver na aula de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam e de já deixo aqui o meu forte abraço, vamos para a nossa aula e espero que vocês curtam ela. Então bem gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. Sistema de equações é o tema que nós iremos trabalhar agora, sistema de equações do primeiro grau. E para iniciar esse tema, nada mais justo que falarmos de equações ou equação linear. O que seria uma equação linear? Nada mais é do que toda equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais ANxN, que convencionalmente se lê A de índice N, X de índice N. Só que falando dessa forma que eu falei é mais prático, mais rápido. Tudo isso igual a B, onde a gente percebe que o A de índice 1, A de índice 2, A de índice 3, A de índice N e assim sucessivamente são os coeficientes numéricos da nossa equação linear. Logo, x1, x2, x3, x de índice N, esses são os coeficientes literais da nossa equação linear, onde B é o termo independente desta equação. Levando em consideração de que, quando esse B, em casos particulares, ele é igual a zero, dizemos que temos uma equação homogênea, ou seja, isso significa dizer que o termo independente da minha equação, ela é zero, ou vale zero. Daí, pessoal, se tivermos uma solução para essa equação linear, que diga-se de passagem, teremos infinitas soluções para uma equação linear desse tipo, nós a chamaremos de ênupla. Ou seja, o que seria uma ênupla? Nada mais que o conjunto de todos os possíveis resultados que iriam satisfazer essa equação linear. Ou seja, é o conjunto de x1, x2, x3 até chegarmos em xn. Ou seja, como nós temos n resultados aqui a encontrar, ou seja, n, se fosse 2 seria um par, se fosse 3 seria uma terna ordenada. Nesse caso seria uma ênupla porque eu estou considerando que a minha última variável é x de índice n. Ou seja, ênupla nada mais é do que o conjunto da solução de uma equação linear, certo? Daí, levando em consideração que o sistema linear nada mais é que um conjunto de quê? Conjunto de equações lineares. E vocês podem estar observando aqui que eu fiz questão de escrever esse sistema da seguinte maneira, de modo, como é que eu posso dizer, genérico. Aqui eu tenho A de índice 11, x1, mais A de índice 12, x2, mais A de índice 1n, xn igual a B1. E assim eu fiz em todas as minhas equações literais que nós temos aqui, lineares. E o que significa isso, pessoal? Significa que, na verdade, todo sistema linear ele é resultado de um produto matricial, ou seja, um produto de uma matriz ele vai originar o meu sistema da mesma forma que eu posso escrever esse sistema na forma de um produto matricial, um produto entre matrizes, ok? Então, equação linear é toda equação que tem essa característica ou essa estrutura. Sistema de equações lineares é um conjunto de várias dessas equações
aonde se vai buscar uma solução que é um resultado comum em todas as equações. Ok, galera? Então, basicamente, é disso que se trata sistema linear e equação linear. É resolver, é calcular uma solução que vai ser um valor comum entre todas as equações desse conjunto de equações lineares que foi dada. Beleza, pessoal? Aqui nessa folha, eu já trouxe um exemplozinho para a gente se divertir, onde ele diz o seguinte: encontre duas soluções para... Aí aqui a gente percebe claramente que nós temos uma equação linear. E entendam comigo, o que seria essa solução da equação linear? A solução seria um valor para x, um valor para y e um valor para z, que torne essa igualdade verdadeira. Como vocês podem estar observando, dentro de uma situação como essa, ou seja, possuir uma equação linear, encontrar uma solução assim não é tão difícil. Entretanto, existem várias, infinitas soluções que iriam satisfazer essa igualdade, pelo fato de ser apenas uma única equação linear. Então, nesse caso, o que eu digo para que vocês façam é, vocês vão atribuir valores para x e y e, consequentemente, encontrar o terceiro valor de z, que vai tornar essa igualdade verdadeira, condicionando essa igualdade, e, obviamente, que você vai ter a sua terna, que é o conjunto de soluções aqui para essa equação linear. Como, por exemplo, neste caso aqui, eu vou dizer que x ele vale 1 e que y ele vale 2. Dizendo isso, eu posso concluir, portanto, que eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 5 vezes z. Tudo isso igual a 23. Consequentemente, resolvendo a parte matemática, eu tenho 2 mais 6 menos 5z igual a 23. Daí, pessoal, aqui ficou fácil, né? Eu tenho 8 menos 5z igual a 23. Trazendo para cá, eu fico com 5z, que vai ser igual a 8 menos 23. 5z vai ser igual a 8 menos 23, que nesse caso vai dar menos 15. Consequentemente, z vai ser igual a menos 3. Ou seja, eu condicionei essa equação a me dar um terceiro resultado que torne essa igualdade verdadeira, baseado nas duas opções que eu atribuí à minha equação linear. Portanto, uma das soluções que satisfazem essa equação linear seria 1, 2 e menos 3. Professor, qual é o critério para a gente utilizar e atribuir esses valores? Não existe critério. Você simplesmente vai atribuí-los e, consequentemente, vai encontrar um terceiro valor que torne a sua igualdade verdadeira. Ok? Vamos analisar por uma outra ótica aqui. Ele pediu duas soluções, não é? Então, vamos encontrar aqui mais uma solução. Observem aqui. A equação linear é essa. E eu vou dizer agora que o x é 1 e que o y é 7, ok? Baseado nessa informação, eu vou ter 2 vezes 1 mais 3 vezes 7 menos 5z igual a 23. Consequentemente, eu vou ter 2 mais 21 menos 5z igual a 23. Consequentemente, eu tenho 5z, que vai ser igual a 2 com 21 vai dar 23. Então, eu posso cancelar isso com isso. Consequentemente, eu tenho 5z igual a 0, onde z vai ser igual a 0. Então, a outra solução que também satisfaz a minha equação linear seria x igual a 1, y igual a 7 e z igual a 0. E nessa brincadeirinha, nós passaremos aqui a noite atribuindo valores para x e y e, consequentemente, encontrando um outro valor para z,
formando assim a nossa terna, que seria o conjunto solução para esta equação linear. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade nesse assunto, falando de mais algumas situações que envolvem sistema de equações do primeiro grau. Pois é, pessoal. E não tem como falar em sistema de equações sem falar na classificação de um sistema. Em um sistema linear, ele pode ser classificado mediante o posicionamento das suas retas, retas essas que são a representação gráfica da expressão algébrica. Ou seja, quando eu tenho um sistema linear, eu tenho um conjunto de equações lineares, que são as representações algébricas dessas retas, que nada mais são do que um conjunto de pontos alinhados. É a mesma coisa e vice-versa, ou seja, as retas são a representação geométrica do nosso sistema de equações. Então, de acordo com o posicionamento delas no plano cartesiano, a gente pode concluir determinadas situações a respeito de um sistema linear. Como, por exemplo, eu posso ter um sistema linear SPD, sistema possível e determinado. Eu posso ter um sistema linear SPI, sistema possível e indeterminado. E posso também ter um sistema SI, que seria um sistema impossível. Agora vamos entender um pouco do que se trata cada uma dessas nomenclaturas. Quando eu digo que eu tenho um sistema SPD, sistema possível e determinado, em outras palavras, eu estou dizendo que o meu sistema linear ele vai ser possível de ser resolvido e ele vai ser determinado, ou seja, ele possui uma única solução. E graficamente, a solução de um sistema é representado pelo ponto de intersecção entre as retas, ou seja, se resolver um sistema linear é buscar um ponto em comum para as equações, que ponto em comum são esses? Ou seja, se retas são um conjunto de pontos, aqui ó, eu tenho esse ponto, tenho tenho esse outro. Aqui da mesma forma, vários pontos. Entretanto, o ponto em comum aqui, que pertence tanto à reta R quanto à reta S, é o ponto A. E esse ponto A é o que eu digo que representa a solução do meu sistema. E percebam que nessa situação eu tenho apenas um ponto de intersecção. E se eu tenho apenas um ponto de intersecção, isso representa que o meu sistema ele é determinado, ou seja, ele possui uma única solução. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu tiver retas concorrentes, ou seja, retas concorrentes possuem apenas um ponto de intersecção, logo tenho apenas uma solução. Se eu tenho apenas uma solução, consequentemente eu tenho um sistema possível e determinado. Que no resolver do sistema, nós vamos encontrar mais ou menos essa situação aqui, galera. Ó. Kx igual a W, digamos assim, só para a gente entender melhor. O que é que significa isso? Que o meu x, ou a minha última variável, ela pode ser qualquer valor, sendo que o K e o W são diferentes de zero. Quando isso acontecer, eu digo que eu tenho um sistema possível e determinado. Pode acontecer também de termos um sistema SPI. E como eu já disse a vocês, se uma reta é um conjunto de pontos alinhados, observem aqui que nessa situação eu tenho o quê? Eu tenho duas retas, R em cima de S, ou seja, sobre S. Então aqui a gente está vendo uma, mas na verdade são duas retas uma sobre a outra, ou seja, os pontos que pertencem à reta R pertencem também à reta S. Então se os pontos que pertencem a uma também pertencem à outra, significa dizer que todos os pontos são em comum, ou seja, que eu tenho aqui neste caso infinitas soluções, que todos esses pontos representam soluções do meu sistema. Qualquer par ordenado desse satisfaz as duas equações lineares
representadas por estas retas aqui, que estão uma sobre a outra. Então, para esta situação, a gente vai verificar o seguinte: eu tenho retas coincidentes. Retas coincidentes são retas que estão uma sobre a outra. Alguns teóricos até defendem a não existência delas, entretanto, prova-se por A mais B que de fato elas existem. E retas coincidentes me dão um sistema SPI, que é um sistema possível e indeterminado. E o que significa isso, galera? É que ele pode ser resolvido. Entretanto, ele é indeterminado porque ele não possui apenas uma única solução. Ele possui indefinidas soluções, várias soluções. Consequentemente, a situação que melhor representa isso daqui seria essa, ó, 0 multiplicado por K, que vai ser igual a 0. Como assim, professor? Imaginem que essa variável aqui, que é a incógnita que eu quero descobrir, certo? Ela multiplicada por qualquer valor, ou seja, o 0 multiplicado por quem quer que seja, sempre vai dar 0. Ou seja, a igualdade sempre vai ser verdadeira, independente do valor que você coloque aqui. Se eu colocar como resultado 1, 1 vezes 0 é 0, 0 vai ser igual a 0. Se eu colocar como resultado 10, 10 vezes 0 é 0, que vai ser igual a 0. Ou seja, independente do resultado que eu atribuir para a minha variável, a igualdade sempre será verdadeira. Então, na resolução do sistema, geralmente se utiliza o x, né? Eu vou botar o x aqui para não confundir. Mas qualquer letra aqui a gente está só representando. Qualquer situação dentro desse contexto torna a igualdade verdadeira, qualquer valor numérico real. Consequentemente, isso me dá retas coincidentes. Retas coincidentes me dão um sistema SPI, sistema possível e indeterminado. Já a outra situação é quando eu tenho um sistema SI. E o que seria um sistema SI? O sistema SI nada mais é do que um sistema impossível. Logo, significa dizer que ele não vai possuir solução. Ele não tem uma solução. A solução, nesse caso, vai ser vazia. E como vocês conseguem observar aqui, eu tenho duas retas, a reta R e a reta S, e elas estão posicionadas dentro do plano cartesiano de modo paralelo. Em outras palavras, se elas estão colocadas aqui de modo paralelo, significa dizer que elas não vão possuir ponto em comum, porque retas paralelas elas nunca se encontram, elas não possuem ponto de intersecção. Então aqui eu tenho um conjunto de pontos, aqui eu tenho outro conjunto de pontos. Entretanto, eu não tenho nenhum ponto em comum para as duas retas. Logo, neste caso, a solução desse sistema seria vazia, não possui solução para ele. Por isso que ele é denominado um sistema impossível, graficamente representado por retas paralelas. Professor, na resolução do sistema, como é que ficaria melhor representada essa situação? Simples. Eu teria aqui por exemplo, 0 multiplicado pela minha variável igual a K. Nessa situação, qualquer valor que eu colocar aqui, multiplicado por 0, vai dar 0. Entretanto, 0 nunca vai ser igual a K, porque K ele vai ser diferente de 0, a condição é essa. Então, a minha igualdade ela nunca vai ser verdadeira. Se ela nunca vai ser verdadeira, a minha solução ou o meu sistema ele não vai possuir solução. Então, quando se fala de sistema linear, a gente não pode esquecer da classificação e da discussão de um sistema, que é analisar criticamente quando ele vai ser um sistema SPD, um sistema SPI e um sistema SI. Possível e determinado, possível e indeterminado e um sistema impossível, cada um aí com a sua notação e cada um representado graficamente de uma maneira. Ok, pessoal? Então, vamos dar continuidade respondendo aqui alguns exemplos para a gente fixar melhor esse conteúdo na nossa mente. Beleza, pessoal? Olha aqui, pessoal, a questão que eu trouxe para a gente se divertir. E ela diz o seguinte: dado o sistema, certo? Aí ele deu esse sistema aqui, certo? Aqui ficou assim, faltando espaço
por isso a gente colocou aqui, emendado aqui, que é mais 1, certo? E ele quer saber quais são, ou qual será o valor de M para que esse sistema seja homogêneo. Faltou aqui o enunciado, mas eu estou dizendo a vocês. Ele quer que esse sistema seja homogêneo. Professor, e o que é um sistema homogêneo? Se no início falamos que uma equação linear homogênea é quando o termo independente dela é zero, nesse caso não vai ser diferente. Eu tenho um sistema de equações lineares homogêneo quando todas as suas equações são homogêneas, ou seja, quando todos os termos independentes são iguais a zero. Então, para eu verificar a homogeneidade desse sistema, esse termo independente tem que ser zero e esse outro aqui também tem que ser zero. Então, vamos lá. Então, eu tenho 2m ao quadrado menos 2, que tem que ser zero, ok? Professor, e essas outras variáveis aqui não importam. O que importa são os termos independentes. Então, 2m ao quadrado menos 2 igual a zero. 2m ao quadrado vai ser igual a 2. M ao quadrado vai ser igual a 1. Então, m vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. M vai ser igual a mais ou menos 1. Esse é o nosso primeiro resultado. Levando em consideração a outra, que é uma equaçãozinha do segundo grau, m ao quadrado menos 2m mais 1 também tem que ser zero. Consequentemente, o que é que nós vamos ter aqui? Um delta a ser resolvido, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a 4 menos 4, que vai ser zero. Então, x' é igual a x duas linhas, que é igual a menos b mais ou menos a raiz de zero sobre 2 vezes a, que vai ser igual, nesse caso, a 1. Consequentemente, aqui eu encontrei mais ou menos 1 e aqui eu encontrei 1. Mas só que o menos 1 satisfaz a primeira, mas não satisfaz a segunda. Então, o que é que eu tenho que fazer? Procurar um resultado em comum. Portanto, a solução aqui seria, para que esse sistema seja um sistema homogêneo, que os seus termos independentes todos sejam iguais a zero, m tem que ser igual a 1. Se m for igual a 1, eu tenho um sistema linear homogêneo. Ok, galera? Então esse exemplo foi bem tranquilo, bem simples, espero que tenham entendido. Vamos responder aqui mais alguns exercícios para fixar melhor o assunto. Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula, o exemplo aqui é bem sucinto, bem objetivo. Resolva. E ele te traz aqui um sistema linear de ordem 2x2. Duas linhas e duas colunas, ou seja, duas equações e cada equação possui duas variáveis. No caso, é o que nós chamamos de sistema de ordem 2x2. Para resolver o mesmo é bem simples. Existem vários métodos, método da adição, da substituição, da comparação, método gráfico. Entretanto, o mais tradicional é o método da adição. Então, eu vou multiplicar essa equação por menos 2, que é o simétrico do coeficiente da variável, e vou somá-lo com a primeira. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Menos 2 vezes x fica menos 2x. Menos 2x com 2x elimina. E aqui eu tenho menos 2 que multiplica 2y, que vai ficar menos 4y. Menos 4y somado com menos 3y vai ficar menos 7y. Igual, menos 4 vezes menos 2 vai ficar 8 positivo. E 8 positivo com 13 vai ser igual a 21. Logo, y vai ser igual a 21, dividido para menos 7. Menos 21, ou 21 dividido para menos 7, vai ser igual a menos 3. Portanto, escolhendo uma das equações, eu vou pegar a de baixo, que é mais simples, x mais o dobro de y, que é menos 3, tem que ser igual a menos 4. Logo, x menos 6 é igual a menos 4,
Daí eu posso concluir que x vai ser igual a menos 4 mais 6, que vai ser igual a 2. Então eu tenho aqui os dois resultados, tanto para x quanto para y, e por isso eu concluo por A mais B que a solução desse sistema vai ser 2 e menos 3. Só a título de informação, eu sei que vocês sabem disso, mas é minha função no momento. A ordem no conjunto de solução sempre é essa: x, depois y, depois e, e assim sucessivamente por convenção. Ok, pessoal? Então, para esse sistema simples, ordem 2 por 2, método da adição utilizado, a solução vai ser 2i menos 3. Então, bem, pessoal, eu trouxe aqui mais um exemplo, também bem sucinto, onde aqui ele pede para a gente resolver, só que percebemos que nesse caso eu já tenho um sistema de ordem 3 por 3. Eu tenho 3 equações e 3 variáveis em cada uma das equações. Então, nesse caso, que é um sistema que não é difícil, é simples igualmente o outro, é um pouco mais trabalhoso. Difícil não, trabalhoso. Então, tem várias maneiras de se chegar na solução desse sistema. Uma das maneiras, que é uma das mais utilizadas, é essa daqui. É relacionar as equações de modo a eliminar as variáveis e reduzir a quantidade delas, para que a gente encontre os valores de z, consequentemente de y, consequentemente de x. Então, nesse caso, eu vou pegar aqui, ó, a primeira e a segunda equação. Vou montar aqui um sistema linear com apenas elas duas, que ficaria x mais 2y mais z igual a 8. A outra é 2x menos y mais z igual a 3. E agora o que é que eu vou fazer? O objetivo é eliminar a variável x. E para que eu possa fazer isso, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2, vou multiplicar ela por menos 2 e vou, não sei se está dando para enxergar aí, vou somar com esta segunda aqui. Então entendam, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 2 para eliminar o x e somar com a segunda. Então vai ficar menos 2 vezes x menos 2x. Com 2x elimina. Menos 2 vezes 2y fica menos 4y. Com menos y vai ficar menos 5y. Menos 2 vezes z, menos 2z. Menos 2z mais z fica menos z. Igual a menos 16 mais 3, que vai ficar menos 13. Então, essa equação aqui é a equação que eu vou chamar de equação número 1. Essa é a minha equação que eu vou chamar de equação número 1. Só para diferenciar um do primeiro aqui, ok? E agora eu vou pegar a primeira junto com a terceira e aplicar o mesmo processo. A primeira é x mais 2y mais z igual a 8. E aqui eu tenho a terceira como 3x mais y menos z igual a 2. E o que é que eu tenho que fazer? Simples. Eu quero eliminar o x, ok? Quem é o simétrico de 3? É menos 3. Então é menos 3 que eu vou multiplicar a primeira e vou somar com a segunda. Consequentemente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Menos 3 vezes x menos 3x, com esse 3x elimina. Menos 3 vezes 2y, menos 6y, mais y fica menos 5y. Menos 3 vezes z, menos 3z, com menos z fica menos 4z, igual menos 24, menos 24 multiplicado, não, somado com 2, menos 3 vezes 8, menos 24 somado com 2 vai ficar menos 22. Então, essa aqui é a equação que nós iremos chamar, que eu costumo chamar
de equação número 2. E agora onde é que entra a beleza da situação? Eu vou pegar essas duas equações que eu reduzi, percebam que foram reduzidas, eu tinha equações com 3 variáveis, agora eu tenho uma equação apenas com 2 variáveis, e as mesmas variáveis, a finalidade é deixar com 2 e deixar com as mesmas. Então agora eu vou pegar a número 1 e a número 2, e vou montar um sistema com elas. Menos 5y, menos z igual a menos 13, menos 5y menos 4z igual a menos 22. Feito isso, eu vou utilizar também do método da adição. E eu quero eliminar quem? Eu quero eliminar o y. Nesse caso, tanto faz eliminar o y ou o z. Eu quero resolver esse sistema que já está um sistema bem simples, bem fácil. Então aqui basta eu multiplicar a primeira por menos 1. Multiplicando a primeira por menos 1, e somando com a segunda, nós vamos encontrar o que, galera? Ó, eu vou eliminar esse sinal aqui, vai ficar positivo. Aqui eu elimino. Aqui vai ficar z positivo com menos 4z, que vai ficar menos 3z. E, consequentemente, aqui vai ficar 13 positivo com menos 22, que vai ficar menos 9. Então, z vai ser igual a 9 dividido para 3, que vai dar 3. Então, descobri o valor de z. Começou a ficar legal agora a brincadeira. Porque descobrindo o valor de z, eu escolho qualquer uma das duas aqui e automaticamente eu descubro o valor de y. Portanto, menos 5y menos z, que é 3, igual a menos 13. Menos 5y vai ser igual a menos 13 mais 3. 5y, ou melhor, menos 5y vai ser igual a menos 10. E, consequentemente, eu sei que y vai ser igual a 2. Já tenho o z igual a 3 e já tenho o y igual a 2. Agora ficou fácil. Eu vou pegar aqui a minha primeira equação, estão vendo aqui, ó, a primeira equação, vou escrever ela aqui, ó, x mais 2y mais z igual a 8. E o que é que eu vou fazer com essa equação? Pegar os valores que eu já tenho, no caso o de y e o de z, para consequentemente eu determinar o valor de x. Então eu tenho x mais 2 vezes 2 mais z, que é 3, tudo isso igual a 8. Então eu fico com x mais 4 mais 3 igual a 8. X vai ser igual a 8 menos 7. X vai ser igual a 1. Então agora ficou muito trivial, pessoal. Eu posso concluir que a solução desse sistema vai ser 1. O pincel aqui já está pedindo pinico. A solução desse sistema vai ser 1, 2 e 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 é a solução do nosso sistema linear de ordem 3×3. Como eu disse, um sistema como esse, existem inúmeras maneiras de você chegar nessa solução. Neste caso, eu não vou especificar uma maneira para você resolvê-lo. Não, eu quero que encontre a solução. E uma das maneiras de resolver é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Beleza, galera? Então, vamos dar continuidade respondendo mais um exemplozinho para a gente concluir essa aula de hoje. Então, galera, aqui para finalizar o nosso encontro de hoje, ele pede aqui para que a gente discuta o sistema. E o que é discutir o sistema? Discutir o sistema é dizer se ele é SPD, SPI ou SI. Aqui a gente poderia utilizar matriz, poderia utilizar alguns teoremas, entretanto, como é matemática para o ensino fundamental, a gente vai tentar discuti-lo apenas resolvendo e fazendo conjecturas, ok? Então, nesse caso, eu vou responder ele normalmente. Vou pegar aqui, passar a minha barrinha, como é de costume, certo? No nosso sistema. E, automaticamente, eu vou multiplicar essa segunda equação
por menos 2, que é o simétrico de 2. E vou somar com a primeira. Feito isso, olha o que é que vai acontecer. Menos 2 vezes x dá menos 2x, com 2x eu elimino. Menos 2 vezes menos 3y fica mais 6y. Mais 6y mais my, aí ficou fácil. Vai ficar m mais 6y. Eu vou somar os coeficientes numéricos e repetir ou botar em evidência o coeficiente literal. Igual a menos 2 vezes 1 menos 2, somado a 10, vai ser 8. Então aqui começa toda a brincadeira. Por quê, professor? Simplesmente pelo fato de que, baseado naquilo que a gente estudou, lá onde eu falei a respeito de classificação do sistema, eu tenho aqui uma constante, que é diferente de zero, e tenho aqui o coeficiente numérico da minha variável y. E sei que esse coeficiente numérico aqui, ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser diferente de zero. E é isso que vai me dar a noção para que eu faça a análise dessa questão. Então, se esse m mais 6 for igual a zero, eu tenho m igual a menos 6. Se o m mais 6 for diferente de zero, eu tenho m diferente de menos 6. Beleza. Aí o que é que eu vou analisar aqui agora? Simples. Primeiro, se m mais 6 for zero, eu tenho a seguinte situação. Entendam comigo. Eu tenho 0y igual a 8. O que seria 0y igual a 8? Seria dizer que qualquer valor atribuído a y vezes 0 daria 0. E 0 nunca seria igual a 8. Então a igualdade sempre seria falsa. Nunca teríamos a nossa igualdade verdadeira. Então, consequentemente, se o m mais 6 for igual a 0, m será igual a menos 6. E dentro dessa situação aqui, teríamos um sistema impossível se o m for igual a menos 6. E se porventura o m mais 6 for diferente de zero, for uma constante qualquer, teríamos essa situação aqui, ó, ky igual a 8. Se eu tenho ky igual a 8, é porque esse y, ele seria sempre igual a 8 sobre k, com k diferente de zero. Então, consequentemente, eu teria solução. E teria apenas uma solução. Então, se o meu m mais 6 for diferente de zero, m mais 6 vai ser diferente de menos 6. E isso aqui vai me dar um sistema possível e determinado. Então, para m igual a menos 6, eu tenho um sistema impossível. Para m diferente de menos 6, ou seja, qualquer valor que não seja menos 6, aí eu tenho um sistema possível e determinado. Ou seja, em função de m, eu terei sistemas indeterminados, não, impossíveis, e sistemas possíveis e determinados. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos um pouquinho a respeito de sistemas lineares do primeiro grau. Espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula. Então, bem, pessoal, a nossa aula chegou ao fim. Espero que tenham compreendido e, como sempre costumo dizer no final dos meus vídeos, se porventura teve algum procedimento que vocês não entenderam, algo que vocês têm dificuldade ainda de efetuar, algum procedimento matemático ou alguma dúvida naquilo que foi dito na aula, perguntem, entrem em contato comigo, não se acanhem, certo? Que sempre que possível, o mais rápido eu irei responder e tirar essa dúvida de você. Ok, pessoal? Então, de já, desejo a todos um forte abraço, bons estudos e até a próxima.